Bom, a gente está começando aqui o nosso curso, certo? Em cima do conceito de inteligência artificial aplicada na indústria 4.0, indústria 4.0, que é o conceito de machine learning aplicado à engenharia, que é o tema do nosso curso. Bom, de novo, vou fazer curtas apresentações por causa do tempo e postar isso no YouTube. E na semana que vem, na próxima semana, na próxima sexta-feira, a gente começa a aula normal, tá? No final da aula, vou mandar para vocês uma lista de exercícios, de perguntas sobre essa aula, para vocês fazerem pesquisas, mas para vocês entenderem mesmo esses conceitos são muito importantes. Para vocês fazerem pesquisas na internet e no próprio texto que eu estou enviando e responder para mim, tá? Essas listas fazem parte da avaliação e pode ser feita em grupo de 2, tá? Se vocês preferirem, tá? São questões simples, tá? E objetivas. Bom, primeira coisa que é importante no uso da inteligência artificial para a indústria 4.0. Primeira coisa, a aplicação, né? Então, a aplicação está ligada, está relacionada à ciência dos dados, a inteligência artificial e o conceito de indústria 4.0. A motivação, o que é? Otimização do sistema de produção. E para quê? Para competitividade, aplicação em diferentes setores da economia e troca de serviços e processos no meio industrial. Tá? Os principais fundamentos e conceitos que a gente vai abordar aqui é o uso da indústria 4.0, a parte de Data Science e Data Analytics, né, que é a análise e utilização de dados, tá? E inteligência artificial. Vamos lá. Então, tudo isso aqui, esse esquema aqui mostra muito bem o que acontece com o sistema. Você tem uma competitividade, tem que ter uma maior eficiência, muitas trocas nos diferentes setores da nossa economia, né? E aí, o que vai solicitar? Produtos e serviços de maior qualidade, menor custo e, principalmente, atualmente, que é a ordem da economia mundial, produtos do centro ecologicamente e bem amigáveis, né, que a gente fala. E com isso, com essa dinâmica de adaptação disso aí, vários setores são requer. E aí vem o conceito de indústria 4.0, que utiliza o que? Utiliza a integração de máquinas inteligentes e pessoas nas cadeias produtivas. E nascendo o conceito de inteligência artificial mais indústria 4.0. Então, uma questão que é muito importante é que a indústria 4.0 não sobrevive sem o uso da inteligência artificial. E a inteligência artificial não sobrevive sem o uso dos big data, da grande quantidade de informações para tomar decisões. As áreas, aqui estão as principais áreas envolvidas na indústria para o uso da inteligência artificial aplicada à indústria 4.0, que são elas mesmas, indústria 4.0, pesquisa operacional, conhecimento de diferentes áreas, inteligência artificial e ciências dos dados, tá? E análise dos dados. São essas aqui que eu especifiquei. Bom, aqui nesta apresentação aqui a gente vê um overview dessas áreas envolvidas e a gente pode citar várias coisas, a computação de nuvens, por exemplo, Big Data, robôs autônomos, mecatrônica, os robôs wearables, né, que são os robôs, os exoesqueletos utilizados na indústria, as partes de segurança, cybersecurity, a parte de redes de informação e assim por diante. E de algoritmo de dados, análise de ciência de dados, que estão aqui expressos, né? E de algoritmo de inteligência artificial, que são os sistemas algoritmos evolucionários, os machine learning e os sistemas por reforço. E como também algumas áreas que acabam sendo indiretamente envolvidas, que é a parte de suprimento de energia renovável, parte de saúde, e na parte de pesquisa operacional está ligado com os modelagens e análise de quantidade, processo de sistema e reprojeto de um sistema. Então, nessa apresentação, eu tentei mostrar para vocês
os tópicos mais importantes. Então, e explicando cada um deles. Então, a pesquisa operacional, Indústria 4.0, Data Science, Big Data e Data Analytics, análise de dados, a parte de dados, né? Com isso eu tenho a parte de inteligência artificial, Machine Learning, que é um ramo da inteligência artificial, as redes neurais artificiais que eu utilizo em muitos algoritmos, aprendizagem por reforço, algoritmo de evolução, né? E otimização, chegando à otimização. E no final eu falo sobre a Python linguagem, que é uma linguagem que hoje é muito, cada vez mais atual e veio para ficar, que é uma linguagem engenheiro, onde o que acontece? Foram todas as ferramentas que a comunidade vem desenvolvendo são introduzidas essa linguagem. Então fica muito fácil, se vocês têm os conceitos que eu estou apresentando, você implementar. Muito mais fácil, por exemplo, que MATLAB, ou você criar em C, coisas assim. Porque o Python, no fundo, é uma linguagem bem científica e cheia de pacotes. E é livre, gratuita. Então, por isso, acaba sendo para ficar. Mas tem um inconveniente, que você tem que ter muita metodologia, muito procedimento na hora de usar, porque senão bagunça. Vira um inferno a utilização disso aí. Então, se você tem uma sistemática e sabe o que está fazendo, o Python é uma linguagem bem interessante. Nos projetos que eu vou passar para vocês, ficam todos viáveis e rápidos de serem feitos se vocês usam essa linguagem, tá? A parte de pesquisa operacional. Para que serve pesquisa operacional? Pesquisa operacional, até em francês aqui, mas não tem problema. Não, está em inglês mesmo. É aplicada a problemas de engenharia para resolver condições que com não muito certeza de sistemas complexos. Então, primeira coisa que é importante, é uma ferramenta essencial para tomar de decisões, baseada em método científico, e você tem métricas para otimizar o teu processamento. Então, a pesquisa operacional vem como uma ferramenta matemática que a gente usa na modelagem. Então, eu mostro aqui tem a metodologia para a resolução dos estágios de pesquisa operacional. Então, vocês percebem o seguinte, você tem uma fase inicial, aí você vem aqui para o sistema, modelo de solução, modelo de teste, e aqui você pode implementar e se a condição é aceitável, você tem um sistema. Então, você tem 3 fases, julgamento, uma de ação e uma de pesquisa. Sendo mais claro para vocês. Todo mundo conhece que vocês podem ter analíticos através de modelos e modelos obtidos através de simulação. Quando você faz um e quando você faz outro. Quando você tem uma estruturação do problema, é um modelo analítico. Então, por exemplo, vamos supor, a equação dinâmica de um robô. O torque é proporcional ao quê? Inércia multiplicado pela aceleração angular, mais algum termo proporcional à velocidade, mais um termo de perturbação. É uma equação analítica, certo? Então, mesmo que eu não tenha os coeficientes, eu conheço que tem que ter essa forma. Então, isso aí a gente pode identificar assim por diante. Numa indústria, a gente pode ter num sistema de processamento, num sistema de cadeia de produção, você pode ter uma solução que fazer de forma analítica seria muito complicado. Então, é muito mais fácil fazer na forma de simulação. Então, isso que é o exemplo aqui, que você faz baseado em matemática, fundamentos de matemática, você tenta fazer um modelo de simulação. Então, o exemplo aqui esse exemplo aqui. Eu tenho minhas equações e posso ter, por simulação, ter uma programação offline de um robô onde eu faço um desenho a partir de uma imagem. A partir do modelo, eu teria, por exemplo, esse símbolo aqui da Unicamp, eu teria que saber todas as equações de cada um dos elementos, mas é muito mais fácil você achar ponto de aprendizagem, vários pontos, e fazer o robô
seguir esse caminho. Então, é um modelo de simulação. Mas os dois acabam sendo úteis. Qual que é a vantagem e qual a desvantagem do modelo analítico de simulação? O modelo de simulação, ele é mais lento que o modelo analítico, que é mais objetivo, tá certo? Então, mas muitas vezes você faz modelos que a gente fala híbrido. Mas, por exemplo, se esse símbolo da Unicamp fosse composto por círculo ou por figura geométrica, talvez fosse mais fácil definir o modelo analítico, seria mais preciso. Mas como a maioria dos modelos não são bem concebidos matematicamente, então muitas vezes você faz modelo de simulação. Vou dar outro exemplo que é muito interessante na concepção de carros para a parte de soldagem. Você poderiam ter uma forma, aliás, deveria ter uma forma, por exemplo, para ter uma melhor aerodinâmica do carro, do veículo, coisa assim, poderia ter um modelo matemático em função do fluxo do vento, tudo isso aqui, modelo, mas você acaba aproximando por um modelo que seja mais fácil você fazer via simulação uma soldagem, não colocar uma equação. Isso acontece muito no robô. É muito mais fácil você fazer uma aprendizagem do que você colocar um modelo, mas você poderia fazer, tá certo? E no fundo tem que ter coerência entre uma coisa e outra, mas a pesquisa operacional é em relação a isso. Então, você tem algumas técnicas, tá? Simulação contínua, que é resolver os modelos matemáticos, aí seria em relação a modelos analíticos, resolução de equação diferencial, Range-Kutta, método de Euler, tá? Ou fazer uma simulação de estatística, médio de Monte Carlo, distribuição probabilística, assim por diante, ou fazer métodos mesmo estatísticos. E isso seria exemplo de técnicas de modelo de pesquisa operacional. E veja só, aqui eu estou deixando para vocês uma extensa bibliografia, que eu acho que é importante para quem tem interesse nessas áreas, tentar dar uma olhada, que são problemas de pesquisa operacional, otimização e distribuição do sistema de delivery, otimização do logísticos tráfegos. Tudo isso aqui são modelos obtidos através da pesquisa operacional, que é utilizada na indústria produtiva, tá? E mesma coisa de design, você tem algumas coisas assim, tá certo? E tem diferentes áreas, né? Design, a parte de ciências sociais, tem alguns exemplos, tá? A parte de transporte. Então, a pesquisa operacional é usada em tudo. Na parte de serviços públicos, na parte de energia e sustentabilidade, e assim por diante. Então, a pesquisa operacional, muita gente começa a falar, mas o que isso tem a ver com machine learning? É uma ferramenta importante. Por quê? Porque o teu modelo vai vir o teu problema vai vir muitas vezes de uma pesquisa operacional, de um modelo matemático, e depois disso você resolve o teu problema. Isso vai te levar a resultados mais rápido. Não é que você está usando inteligência artificial, o sistema o teu modelo vai tentar descobrir tudo. Se você tem ferramentas que te ajudem, é muito mais fácil. Bom, o próximo ponto é o uso da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Então, tem várias definições, né? A que eu prefiro a maior é a integração de várias tecnologias disponíveis e principalmente conectadas à internet, que são os objetos conectados, de tal forma que você permita utilizar todos esses recursos para quê? Para aumentar a produtividade e a qualidade de um produto. Então, alguns elementos que são importantes aqui na indústria 4.0 são interoperabilidade, virtualização, descentralização, resposta em tempo real, orientação de serviços orientados por objetos, modularidade, tá certo? Então, esses elementos são os elementos cruciais da indústria 4.0. Aqui eu explico cada um desses elementos que eu vou deixar para vocês lerem melhor, tá? Mas dá para se entender todos eles claramente através dos exemplos. Então, o que a gente fala? O que é muito importante? A indústria 4.0 ela é baseada em pilares que a gente fala.
quais são os conceitos que são importantes? Internet das coisas e Internet das coisas e internet industrial das coisas, que no fundo é uma extensão. Robôs autônomos, que são os robôs para trabalhar no chão de fábrica cooperativamente com o homem. Então isso aqui normalmente você tem um conceito que vem forte aqui, que é a interação homem-máquina, tá? Manufatura aditiva, sistemas ciberfísicos, que são sistemas, isso aqui vem em função de modelagem, cada vez mais, realidade aumentada, computação em nuvens, a parte de segurança, simulação, big data e sistema de informação e tecnologia da comunicação. Então, esses são os pilares que a gente envolve todos os elementos da indústria 4.0. Então, do mesmo jeito, eu estou passando sempre eu passo algumas revisões bibliográficas desse conceito aqui, e vocês veem aqui que você tem a parte de, em várias áreas, para indústria, para saúde, para cidades, e aí você vê na política, no lado político e assim por diante. Então você vê várias aplicações aqui da indústria 4.0, que eu aconselho quem estiver direto nessa área, tentar ver essas bibliografias. Antes de entrar na parte de inteligência artificial, uma parte importantíssima que a gente tem, eu acho que eu vou interromper aqui, aí a gente começa por aqui o próximo bloco, tá? Até mais.